E na semana passada foi anunciado aí pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, o projeto Futuris, né? Vai ser voltado aí para as universidades e também para os institutos federais, né? Segundo ele, um dos objetivos aí é inovação, também empreendedorismo, dando uma maior autonomia financeira aí a estes entes aí do governo, né, as universidades dos federais, ou seja, permitindo a entrada das empresas, da iniciativa privada, né, dentro desse âmbito, né, da educação. Como é que você viu, Fábio, que você analisasse essa ideia, né, do governo aí, futuro, esse que, segundo, inclusive, o reitor aqui da Universidade Federal do Ceará, o Henri, ele falou, né, o Henri Campos, ele falou que esse é o maior ataque contra a educação superior desde 1889. E, Fábio? E é mesmo. É o seguinte, o pessoal diz, não, é o financiamento, o setor privado vai financiar as universidades públicas. Eles esquecem que esses milionários e bilionários americanos sustentam as universidades lá, toda baseada em incentivo tributário, sabe? Você investe 1 milhão na universidade e isso você não paga imposto, entende? Então, aqui no Brasil não vai ter isso, não vai ter. O setor privado brasileiro é um dos piores do mundo na tentativa de utilizar o conhecimento produzido nas universidades de uma forma inovadora, sabe? É um empresariado acostumado a comprar as máquinas do exterior, a comprar as tecnologias do exterior, absolutamente dependente, subordinado, subserviente. Não vai competir com produtos internacionais, né? Quer dizer, você tem um empresariado subordinado, subjugado. Para você ter uma ideia, no Brasil todinho, em 2016, se eu não me engano, havia menos de 90 doutores empregados em empresas brasileiras como pesquisadores. Quer dizer, é um número assim absolutamente ridículo, entende? 90 doutores. 2 departamentos da Universidade Federal do Ceará superam isso, sabe? Né? Com pesquisas, né? Então, você tem um índice de utilização da ciência e da tecnologia nas empresas brasileiras absolutamente ridículo. Então, não há como esperar aí. Não é a mesma estrutura dos Estados Unidos, que não tem nenhuma isenção tributária. O que eles querem fazer mesmo? Eles querem pegar os terrenos das universidades. Esses terrenos vão ser tirados das universidades, entregues ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação cria uma empresa que vai oferecer esses terrenos na Bolsa de Valores como um fundo imobiliário. Uhum. Entende? Quer dizer, E além da utilização das chamadas OS, né? Que também são cuidados isso. administrados na universidade. Essas OS vão ser, né, as organizações sociais, elas vão ser fonte, cabide de emprego e de filé mignon para os amigos do Bolsonaro, certo? Para os aliados do Bolsonaro. É a fonte do filé mignon. E olha, fundos imobiliários foram a fonte da crise de 2008, né? Esses fundos imobiliários provocaram aquele colapso quase generalizado de 2008, a falência de estados, né? A quase falência de outros, políticas de austeridade arrasaram o mundo aí, endividamento dos estados para sustentar os bancos. Então, eles querem fazer a mesma coisa aqui, com o fundo imobiliário, as universidades perdendo seus terrenos, ou seja, arrendando os seus terrenos, seus laboratórios, para essa especulação imobiliária. Então, se subir, vai ter dinheiro para a universidade. Para quais setores da universidade? Há um dado aqui na Universidade Federal do Ceará que 4 milhões de pessoas são beneficiadas por projetos de extensão, só na Universidade Federal do Ceará, né? Sem contar as outras, como a UES, a Universidade Estadual, a Universidade de Vale do Acaraú, a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal, né, do Cariri. Então, essas universidades representam um enorme
um enorme apoio à população cearense, formação de professores, né? E para a própria economia, né? Para a economia das regiões que né, levam muita gente para esses locais. Isso. Olha, eu estava hoje num outro programa, eu falando, se você corta a verba da universidade, a Universidade Federal do Mato Grosso teve a energia cortada. Sabe quem é que também deveria defender a Universidade Federal do Mato Grosso? A Companhia de Energia lá do Mato Grosso. Entende? Não, cortar a verba pública, não. Tem que ter verba pública, eles recebem, né? A Companhia de Água devia defender o ensino público, né? As companhias, as empresas de alimentação deveriam defender a universidade pública, porque são elas que fornecem para os restaurantes universitários. As companhias de vigilância, certo? As companhias de material escolar, de oficinas, eu vejo, tem oficinas que consertam os carros das universidades, né? É toda uma cadeia produtiva, né, em torno das universidades. Isso, imagine o que é que significa uma massa de salários que é paga nas universidades federais do Brasil, nos institutos federais, e que entra na economia brasileira, né? É um cálculo do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de cada R$1 investido pelo governo em programas sociais, rende ao governo R$1,60 em tributação, tá entendendo? Se ele gasta R$1, volta R$1,60 para ele. Tá claro? Porque eu recebo salário pela universidade, eu não vou pegar o salário e queimar, eu vou consumir. Ao consumir, isso move o comércio. Diversas tributações são feitas nas variadas operações, né, comerciais, até que aquilo esteja disponível, que agora eu possa comprar, né? Então, é uma teoria, Alan, que tem sido muito discutida nos Estados Unidos, é chamada moderna teoria da moeda, alguns chamam moderna teoria monetária. Principalmente um professor, se eu não me engano, da Universidade do Kansas, Randall Wray, Modern Money Theory, e que aqui no Brasil conquistou a mente e o coração do banqueiro associado ao Fernando Henrique e à turma dele, o André Lara Rezende. Certo? O André Lara Rezende, no livro Juros, Moeda e Ortodoxia, fez uma autocrítica da sua posição neoliberal e adotou essa visão. E o que é que essa visão diz? Se o governo corta, o dinheiro desaparece. Quem gera o dinheiro é o governo. O governo imprime, joga dinheiro na sociedade, a sociedade circula a economia, o dinheiro retorna ao governo. Tá claro. Se ele não faz esse movimento, desaparece, entra em crise, que nós estamos vivendo.